Recebemos hoje aqui no estúdio do Mídia News Ednei Blasius, presidente do CIPEM, Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado de Mato Grosso, para falar sobre o impacto da taxação dos Estados Unidos ao Brasil no setor madeireiro. Ednei, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, nós que agradecemos o espaço, para poder vir aqui e falar nesse meio de comunicação tão importante que é o Mídia News, sobre o setor florestal, sobre as indústrias aqui do estado do Mato Grosso, nesse segmento que também é muito importante para o nosso estado e também para o Brasil. O senhor preside o CIPEM. Eu queria começar perguntando para o senhor como que o senhor e o setor recebeu o anúncio da taxação de 50% dos produtos brasileiros nas exportações para os Estados Unidos. Olha, de começo o setor não estava nem sonhando, nem preparado para receber uma notícia dessa, Ainda mais uma taxação de 50%. Aquela primeira taxação de 10% já foi nos pegou de surpresa, mas essa taxação de 50% realmente pegou todos nós assim, totalmente despreparado, e deixando nós muito preocupados. Hoje o setor está assim, extremamente preocupado com essa taxação, até porque durante a entrevista você vai entender que o mercado americano é um mercado muito importante dentro dessa cadeia produtiva. O senhor já falou um pouco dessa preocupação, O senhor imagino que o senhor deva ter conversado com bastante empresários, principalmente da sua área, mas também às vezes de outras. Qual que é o clima nesse momento, hoje, já depois de uma semana desse anúncio? O clima é de muita tensão, porque a cadeia produtiva da madeira tem um ciclo e ela tem toda uma relação de interdependência. Nós estamos agora no mês de julho, que é o pleno mês onde você tem o forte da colheita da madeira, onde você faz toda a estrutura. E aí nós temos as indústrias que fazem um primeiro processo de corte, colhe a madeira do manejo florestal e transforma esse produto numa madeira serrada, em tábuas. E aí vem a segunda indústrias, as indústrias que trabalham com a exportação, pega essa madeira que está serrada bruta, faz um processo rigoroso de secagem e coloca numa linha de produção e transforma essa madeira em produto acabado. Decking, piso e diversos outros produtos de alto padrão, de alto valor agregado para o mercado americano e para outros mercados. Então, quando eu tenho uma taxação de 50%, significa totalmente a inviabilização desse produto, porque nem o cliente final americano e nem nós estávamos preparados para absorver e não temos margem para isso. Então, é uma situação totalmente de inviabilidade dentro deste produto para o produto americano. O senhor está dizendo que se continuar, se realmente entrar em vigor essas taxas, então 100% dos produtos ficaram inviáveis à exportação. Neste modal de negócio atual, neste momento, nas condições que nós estamos organizada de produção, de linha de produção, de produto, de tipo de produto, de valor de comercialização, de custo operacional, de custo de logística, custo alfandegário, inviabiliza, sim, para os Estados Unidos, E aí tem um outro desafio que nós temos que avaliar. Qual que é o primeiro ponto que o empresário busca quando eu tenho uma queda ou tenho alguma dificuldade de mercado? É tentar buscar novos mercados. O fato é que nós não estamos preparados, neste momento ainda, para realocar esse produto, esse volume. Aqui no Mato Grosso, o principal mercado comprador de madeira é a Índia. Porém, a Índia ela compra basicamente madeira de reflorestamento, da espécie teca, que é uma espécie exótica que foi plantada, como fosse o eucalipto ou qualquer outra monocultura. E aí, em segundo momento, vem o mercado americano, que tem mais de 11% do nosso mercado. Porém, quando eu coloco somente a madeira nativa, somente a madeira de origem, de plano de manejo florestal sustentável, esse número é muito maior. Ele não é 11, ele é mais do que 11 dentro da cadeia produtiva do setor florestal. E aí um outro detalhe, o mercado americano ele tem medidas específicas. Há muitos dos produtos que vão para o mercado americano não se encaixam nem no mercado brasileiro e nem no mercado europeu. Então tem uma série de situações, de desafios que nós vamos ter que tentar superar. Tentar buscar novos mercados, vamos ter que tentar. Só que nós temos estoques prontos, nós temos produto nos portos, nós temos produto cortado já, bruto, nós temos produtos de madeira sendo secada, nós temos linhas de produto acabado. Então nós temos uma série de produtos e de estoque que você vai organizando ao longo de um ciclo de produção voltado para o mercado
americano. O senhor acha que essa adaptação levaria mais ou menos quanto tempo, se fosse necessário fazer? Olha, nós já vimos trabalhando a abertura de novos mercados na frente do CIPEM já há mais de 2 anos, há bastante tempo. Abrindo o mercado europeu, abrindo o mercado asiático, no Oriente Médio. E o mercado americano também vinha dando sinais de crescimento. O ano passado, nós tínhamos exportado apenas 12 milhões de dólares. É um número muito pequeno. Esse ano, nós já estávamos com um número de 8,6 milhões de dólares. Nós tínhamos uma previsão de chegar a mais de 20. E ainda mesmo assim, seria um número muito pequeno. Dado a capacidade que o setor florestal do Mato Grosso tem, nós temos condições de ser muito maior do que isso. Muito maior. Porque aqui no Mato Grosso, nós trabalhamos aí com mais de 40 espécies de madeira, de 40 a 50 espécies de madeira. E aí como o setor se organiza? Uma parte dessas madeiras nós alocamos no mercado nacional, e vendemos para mais de 10 estados brasileiros, tendo o Sudeste como o principal comprador, e uma outra parte vai direcionada para exportação. E aí nós acessamos um pouco o mercado europeu, que é um mercado muito forte, o mercado chinês, que compra muito, mas compra barato, o mercado americano, que é o momento do assunto aqui, que compra muito produto. Então o setor se organiza dessa forma. E aí vem uma relação de interdependência dentro dessa cadeia produtiva. Eu faço uma colheita lá no meu manejo florestal, eu organizo essa madeira, as 40, 50 espécies, elas são transportadas para uma primeira indústria madeireira. Essa primeira indústria, ela faz a separação dessas espécies para o mercado interno, espécies para linha de móveis, espécies para temporária e as espécies que vão ser destinadas para exportação. E aí você faz o primeiro corte, a primeira serragem, nas medidas que você tem contrato de exportação. Então, se eu tenho um contrato de exportação americano, eu vou cortar essa madeira bruta, preparar ela para ser finalizada para um produto americano. Diferentemente se eu for trabalhar para um produto europeu. Então as medidas são diferentes, não é as mesmas medidas. Eu não tenho um padrão. Um exemplo, no mercado brasileiro nós trabalhamos com madeira de meio e meio metro. No mercado internacional é madeira medida em pés. Então tem uma série de detalhes aí que temos que redesenhar. Agora, o fato é que isso tem que servir de lição para nós. Nós temos que fortalecer e buscar cada vez mais a abertura de novos mercados. Nós ainda somos muito pequenos no mercado asiático. Nós temos que explorar muito mais a Europa, explorar muito mais os Países Baixos. Nós temos que explorar mais uma República Dominicana, explorar mais o México. Temos que explorar mais o Oriente Médio, tem potencial de compra ainda. Então nós temos condições de avançar, porque nós temos qualidade, temos diversidade e temos empresas organizadas. O que nós temos que realmente investir em boas políticas de abertura de mercado para fortalecer e não ficar somente amarrado num único mercado. Lógico que é uma situação muito atípica, né? Você ser deparado da noite para o dia com uma taxação de 50% não é algo que você consiga previsionar. Nem nós da madeira conseguimos previsionar, nem o setor da carne, nem o setor do suco de laranja, nem as indústrias que produzem muito móveis lá na região do Rio Grande do Sul, Santa Cadeia, estavam preparados. Então é uma questão de a gente agora se adaptar. Vai demorar um pouco, como você bem disse, não é rápido, né? Hoje você reorganizar um layout não é fácil. Exemplo, nós temos indústrias aqui no estado do Mato Grosso que tem 1 ou 2 ou 3, 4 linhas. Nós temos linhas de produção totalmente organizadas e totalmente montadas com máquina, com pessoas e com recursos humanos preparado para fabricar um produto americano. Como exemplo, piso de madeira maciça. Hoje o Mato Grosso é um dos grandes produtores de piso de madeira maciça. O produto sai pronto, com linha prêmio, pintado, envernizado. Você pode passar um prego em cima desse produto que ele não risca. E o mercado americano é o principal comprador que compra um produto de alto valor agregado. O mercado brasileiro, básico, muito difícil de conseguir comprar, até porque cultural nosso, nós não utilizamos muito piso nas nossas construções. Já o mercado americano usa muito piso. Então é um desafio, é importante entender como é que é o ciclo dessa cadeia dentro do segmento. E a taxação realmente ela é algo que impactou bastante o nosso setor. O senhor me corrija se eu usar algum termo errado aqui, mas pelo que eu entendi, por exemplo, estamos produzindo algo no formato que estava estabelecido, por exemplo, no contrato americano. Exatamente. Né? Mato Grosso, por exemplo, tem algum estoque e já vamos perder esse estoque caso... começa a partir de 1º de agosto? Nós temos muito estoque.
Mas temos E esse muito estoque estoque. seria perdido, por exemplo. Na verdade, nós temos uma vantagem em relação a outros segmentos, como a carne. A carne o produto é perecível. A nossa única vantagem neste momento é que a madeira, depois que você passa de um processo, secou, ela não é um produto perecível. Se você armazenar dentro do barracão, ela não perde. Porém, eu perco o financeiro. O empresário ele não tem condições, igual nós temos hoje aí, somente no último levantamento do CIPEM, nós estamos passando de mais de 400 contêineres já travados dentro só no levantamento prévio nós fizemos de semana passada para cá. 400 contêineres é muito contêiner, é muita madeira, entre produto pronto e vai ser preparado. Então o empresário ele não tem condições de suportar esse custo. Lógico, o empresário exportador ele se organiza com estoque de 1 ou 2 anos ou 3 anos, ele vai estocando e vai se organizando. Porque quando você põe a madeira na indústria madeireira, você faz a separação. Então o exportador ele compra madeira de 6, 7, 8, 9, 10 fornecedores também mato-grossense. Então, uma empresa exportadora em Sinop, ou uma empresa exportadora lá em Alta Floresta, ou mesmo lá na Ipuanã, ela vai comprar madeira lá da Conisa, vai comprar madeira da Guariba, vai comprar madeira do Apiacás, da Monte Verde. Então, vai comprar madeira de várias frentes e vai juntando e formatando esses lotes. E aí isso tudo tem um custo. E é o produto de maior valor agregado desde o manejo florestal até a venda final, porque são espécies, são assim, especiais, são madeiras diferentemente do comum, do dia a dia nosso, diferente do vigamento. Então é uma linha premium mesmo, que tem alto valor agregado. E aí, na maioria das vezes, como as nossas margens estão muito apertadas, o exportador ele busca um crédito nos bancos, como o ACC, que é um crédito especial que você pega em dólar para você poder custear a exportação. E aí, se eu não consigo vender esse produto, e até eu me reorganizar para uma outra linha, para um outro mercado, isso demanda tempo, não é da noite para o dia. Lógico, temos clientes que ele tem a linha europeia e tem a linha americana. Porém, se eu começo a forçar a venda 100% para o mercado europeu, qualquer mercado que entender que você está tendo um excesso de oferta, vai jogar o produto para baixo. E aí, se eu tenho um produto que eu estava vendendo, exemplo, a $2.000, com a margem de exemplo de $200, o mercado perceber, ele vai querer pagar $1.500, $1.600. Então, eu posso criar também uma negatividade ali e inviabilizar totalmente uma margem de lucro pelo excesso de volume. Então, os outros mercados hoje, neste momento, não tem condição de comprar todo esse produto e nem o mercado nacional. Acho que o grande caminho hoje realmente é tentar buscar uma solução, uma discussão, até porque o cliente americano ele precisa desse produto também. As compras, as negociações já são feitas com demandas, né? Então, se o cliente americano ele comprou 10 contêineres, é porque ele tem a organização de faturamento de comercialização para 10 contêineres. Agora, nós temos que ser célere, tem que tentar resolver isso o mais rápido possível para que ele não perca espaço para outros países. Nós temos outros países concorrentes que também produzem madeira similar ao do Mato Grosso e ao do Brasil. Nós temos a vizinho nosso aqui, tem o Peru, que produz muita madeira e vende para o mercado americano. Nós temos a África, o continente africano também produz muita madeira e também fornece o mercado americano. Então nós temos outros países concorrentes e com muito menos burocracia, com muito mais celeridade, fora a taxação. Então, além da taxação, nós temos outros excessos de burocracia que também dificulta muito a vida do exportador de madeira do Brasil e do Mato Grosso. O senhor sabe quantas pessoas o setor madeireiro emprega hoje no estado? Sim, hoje nós temos aproximadamente 20 mil empregos de carteira assinada somente dentro de uma indústria, dentro das indústrias madeireiras, fora os indiretos. E alguns municípios, nós estamos presentes em mais de 60 municípios hoje, o setor, que tem algum tipo de indústria madeireira. Só que algumas delas, a principal fonte de geração de emprego e de receita é o setor florestal. E eu vou exemplificar para você. Eu posso exemplificar aqui a Conisa, o município de Conisa. O município de Conisa tem mais de 50 indústrias madeireiras. Então, a principal fonte de geração de emprego e receita ainda é o setor madeireiro, é o setor florestal. Nós temos Aripuanã, que é um polo industrial muito forte no estado. Nós temos Nova Bandeirante, nós temos Apiacás, nós temos Nova Monte Verde. Então, a região da Juína. Então, nós temos várias regiões que têm ainda um município com a economia muito forte, dependente da madeira. Sinop tem um polo industrial muito grande. O setor em si vai sentir demais, com certeza. O setor vai ser impactado. A indústria, a exportação é impactada. Só que a Sinop ela tem uma realidade econômica já bastante diversificada.
Então ela sente, mas aquele município não sente tanto, igual o município de Colniza, igual o município de Aripuanã, igual as outras frentes. E essas madeiras que são exportadas são as madeiras que ajudam a viabilizar, a custear todas as outras estruturas, porque são as madeiras que você tem o maior valor agregado de faturamento bruto, não de receita líquida, mas de faturamento bruto, são essas espécies. Essas espécies como ipê, cumaru, muracatiara, jatobá, garapeira, e assim tem umas 10 espécies, são as peças de linhas de alto valor agregado que realmente nós precisamos dela. Agora vamos ver o que vai acontecer nesses próximos capítulos aí, né? Se o Trump vai manter essa taxação ou não. Nós temos conversado bastante também com as organizações, né? Com as entidades, com a Federação das Indústrias, com a CNI, com o setor organizado para tentar buscar um suporte. A minha preocupação enquanto presidente do CIPEM é que essas outras cadeias produtivas que têm mais estrutura de política, mais estrutura de contato, de organização, consigam de repente sobressair e começar a desenvolver acordos em paralelo de nós que infelizmente o setor florestal acaba sendo um elo mais fraco dentro desses setores impactados, a gente acaba ficando para trás. Então nós estamos correndo muito atrás, eu todo dia conversando, dialogando, tentando construir abertura e também se organizando também. O setor também não está parado, está tentando se organizar de várias formas. Um exemplo, tem indústrias já planejando e pensando em pegar e levar o produto daqui do Mato Grosso Bruto para o Paraguai, beneficiar no Paraguai e exportar pelo Paraguai porque tem isenção. Isso é péssimo para o Estado, é péssimo para a economia estadual, é péssimo para o setor florestal. Nós colhemos uma madeira de um manejo florestal, uma árvore que demorou 100, 200 anos, fazer todo um processo rigoroso, com toda a sustentabilidade, rastreabilidade, legalidade, e aí em vez de eu gerar mão de obra, gerar emprego, gerar receita aqui no nosso estado, eu levar esse produto lá para o Paraguai. Então isso não é admissível, né? Temos que realmente buscar uma solução para solucionar essa situação da taxação. Só que é algo que está muito distante, né, do setor florestal para com um governo americano. Aí a gente tem que se agarrar realmente nessas entidades que tem mais estrutura de condições de diálogo, vamos dizer assim. Então são cerca de 20 mil empregos diretos, sem contar os indiretos. Eu queria que o senhor me falasse sobre o risco do desemprego. É muito alto? Olha, o risco de desemprego é uma realidade iminente, com certeza é. Porque se eu não conseguir gerar receita, gerar faturamento, né, gerar organização suficiente para eu poder manter essas indústrias de exportação, nós vamos ter dificuldade. Porque o coração de qualquer indústria é o faturamento, é a geração de receita. Então, eu só consigo manter uma empresa ativa, uma empresa viva, se eu tenho receita. Se eu começo a minar, se eu começo a diminuir, se eu começo a perder receita, o empresário tem que se reorganizar. Logicamente que dentro do nosso setor, e principalmente no setor florestal, que nós estamos bem acostumados com desafio, com problema todos os dias, então a gente tem um pouco mais de coragem, um pouco mais de ânimo. O setor florestal ele é mais entusiasmado do que qualquer outro segmento. Isso é uma realidade diferente de qualquer outro. Mas se você chegar no momento e nós não conseguirmos gerar receita suficiente, com certeza nós teremos que readequar isso. Tentar readequar produto, mas a situação de demissão ou de perca de emprego é o último processo se nós não conseguirmos readequar. Nós estamos fazendo todo um mapeamento, estamos tentando nos reorganizar, estamos trabalhando firme junto com a federação, junto com as entidades para fortalecer e buscar novos mercados de forma bem urgente. Agora, se o mercado pressionar demais para baixo, também eu vou inviabilizar, então eu tenho que reduzir. Mas eu acredito, sinceramente, que isso deve se organizar, assim, não pelo setor florestal em si especificamente, mas pela questão econômica mesmo do Brasil, Estados Unidos. Se vocês olhar, tem um superávit ali, uma diferença. Então, assim, eu acredito que o próprio governo, as próprias empresas, organizações americanas devem pressionar para uma negociação. É o que eu penso, pelo menos. O grande desafio que nós estamos vivendo é essa polarização política que nós estamos vivendo aí, né? Na verdade, está tendo uma polarização de extrema esquerda com extrema direita. No meio desse cenário econômico, tem um cenário político muito tendencioso e muito perigoso para o Brasil e para o setor econômico, que nós, a Madeira, estamos no meio desse processo. Hoje os Estados Unidos têm um superávit, né? Tem. Nas relações com o Brasil.
Inclusive, eu queria falar sobre um dado com o senhor, que no primeiro semestre de 2025 houve um aumento de 25% nas receitas de exportações do setor madeireiro para os Estados Unidos. Eu queria perguntar, a que se deveu esse aumento? Primeiro, sim, esse volume foi pelo trabalho que nós viemos fazendo há bastante tempo. Nós investimos muito em divulgação de mídia, de marketing, nós trabalhamos bastante vendendo produto mato-grossense. Hoje os mercados, eles conhecem tanto o mercado americano quanto o mercado europeu e outros países, eles conhecem muito bem a qualidade que nós temos. Nós investimos dentro de casa aqui do Mato Grosso, nós investimos no sistema de rastreabilidade de ponta a ponta. Hoje nós conseguimos saber a localização exata de uma árvore no dia que ela foi colhida. Toda a cadeia dela de ponta a ponta. Isso dá muita segurança para o mercado, dá muita segurança para o cliente na hora dele comprar um produto mato-grossense. Ele tem a certeza que ele está comprando um produto com qualidade, com legalidade, com rastreabilidade, com sustentabilidade. Isso já é um diferencial. Lógico, o mercado americano, o mercado chinês são mercados mais por preço, mas o mercado europeu já é um mercado preocupado com toda a questão ambiental. E nós fazemos isso muito bem feito, o entendo do Estado, com produto de qualidade, com legalidade e rastreabilidade. E nós já temos hoje mais de 5 milhões de hectares de áreas manejadas aqui no estado do Mato Grosso. É muita área conservada. E diferentemente dos outros estados, como o Pará, a Rondônia, a Amazonas, que produzem madeira, que eles têm concessões florestais, nós não. Todo o plano de manejo florestal é feito num imóvel rural de um produtor rural, seja ele um CPF ou CNPJ. Então quem conserva e quem preserva aqui dentro do estado é um produtor rural e isso faz uma diferença, porque essa relação comercial entre o setor florestal com o produtor rural, com a água ali, é muito forte, muito intensa e tem feito a diferença, inclusive para poder gerar receita de uma forma mais ampla. Olhando essa taxação americana por um olhar mais político, de quem o senhor acha que foi a culpa por esse tarifaço do Trump? Olha, ali, para mim tem uma série de culpados isso, sabe? Eu acho que assim, essa polarização de extrema esquerda com extrema direita, essa situação do filho do Bolsonaro com o próprio Trump, depois o Lula, que é um governo federal também que não tem diálogo também com os outros governos, uma fala desorganizada do Lula lá no BRICS. Então, assim, tem uma série de fatores que foram criando esse cenário aí e acaba que um fica alimentando o outro. Você pode avaliar que a polarização da direita com a polarização da esquerda, um fica alimentando o outro. E aí não é esse o caminho que nós precisamos, nós estamos no caminho de um diálogo, nós precisamos construir um diálogo, porque o governo brasileiro precisa do governo americano e o governo americano também precisa do governo brasileiro. E aí agora eu vou tirar os governos e vou falar da economia. A economia americana precisa negociar e é interessante para eles negociarem com a economia brasileira e vice-versa. É uma relação de mão dupla. Eu acho que é totalmente interessante nós mantermos essa relação comercial, seja ela na madeira, seja ela na carne, seja ela no suco de laranja, seja ela nas fábricas de móveis lá no sul. Então, assim, essa sede, essa discussão, esses extremismos tem atrapalhado muito, eu acho que assim, a economia brasileira. A gente tinha que dar uma apaziguada nisso tudo. Tinha que parar de discutir polarização esquerda e polarização de discutir políticas públicas. E o Lula está aproveitando isso muito bem. O governo federal está aproveitando. E na minha visão, o governo do Lula, esse governo federal, ele não está com vontade de solucionar esse problema. Ele está usando toda essa jogada de taxação do Trump para criar palco político. E o Lula está adorando isso. Neste momento eu não consigo ver o nosso líder principal, que é o presidente do Brasil, estar preocupado em buscar a solução. Eu estou vendo o Lula aproveitando muito bem essa situação para fazer crescimento político, pessoal. Tava a esquerda, aí você está vendo, está derretendo. Nós estamos com um rombo fiscal gigantesco a nível de Brasil, se todos nós sabemos, estão vendo aí. Nós devemos mais de 7 trilhões, uma dívida praticamente impagável e uma crescente. Estamos falando de um governo federal que tem secretarias e ministérios, são 39, um custo absurdo.
e você não vê nenhuma uma possibilidade de solução neste momento. O governo federal hoje está perdido. E o Lula agora está aproveitando esse cenário, toda essa situação de taxação do Trump para poder se favorecer politicamente. Tudo é uma visão política e estão esquecendo de discutir Brasil. Era isso que eu ia perguntar para o senhor. Como que estava vendo essa reação do governo brasileiro? Então, o senhor acha que, ao invés de estar buscando ali um acordo, uma solução, o presidente tem aproveitado para usar a situação para ganhar apelo popular? Tá claro. As atitudes do governo Lula hoje, tá claro como mais um é dois, que ele está utilizando isso 100% para benefício político. O Lula não está nem um pouco preocupado hoje em solucionar esse problema. Ele vai tirar o máximo de proveito possível dessa situação de taxação do Trump, de intervenção dos Estados Unidos na economia brasileira, totalmente voltada para ações políticas. É a fala dele, a lei da reciprocidade, mas cadê os representantes do governo brasileiro indo a fundo para iniciar um processo de discussão, sentando na mesa? Cadê os nossos representantes internacionais do governo federal? Olha, vamos discutir aqui para a gente chegar num bom senso. Vamos discutir para a gente poder reorganizar, vamos restabelecer nossa economia, vamos se reorganizar. E aí cada vez mais a gente afasta e nós, hoje, pelo menos dentro do setor florestal, o mercado americano é um mercado que nos interessa muito. E aí nós precisamos que o nosso representante, o governo federal, realmente faça a lição de casa e que não fique focado somente na política, mas que realmente pense num Brasil maior. É uma cabeça totalmente voltada para a esquerda, combatendo a direita. E não é esse o caminho. O caminho realmente é tentar construir soluções e buscar abertura. Na verdade, nós temos que aumentar a demanda do Brasil. Nós temos que buscar novos mercados, americanos, seja outros, fortalecer a economia. Agora o Lula fica aproveitando toda essa situação somente para trabalhar com a questão política dele. É o tempo todo falas desordenadas, falas desnecessárias e criando palco cada vez mais. Está nas mídias, está em todos os jornais aí o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite. Até um dos fatores até citado pelo senhor, o senhor falou sobre o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Uma das coisas que ele defende para que, enfim, ele interceda ao Trump para voltar atrás dessas tarifas é uma anistia aos acusados de golpe, né, do 8 de janeiro. O senhor acredita que, caso houvesse essa anistia, teria grandes chances de o Brasil reverter essa taxação? Eu acredito que sim, até porque aparentemente ela foi organizada nesse intuito, sabe? E a família Bolsonaro tem um bom diálogo, tem um diálogo bastante interessante, tem uma amizade muito próxima, você pode perceber, com o Trump, com o governo Trump, né? Então eu vejo que se hoje tivesse uma anistia, uma revogação, eu acho que com certeza o Trump voltaria atrás. Pelo menos a minha visão de uma política mais ampla, né? Nós somos aqui do Mato Grosso, somos pequenininhos, mas a gente acompanha isso muito de perto. Eu acredito que uma anistia, uma reorganização disso tudo apaziguaria bastante. Mas eu não vejo o governo federal querendo fazer isso, não vejo o Supremo Tribunal querendo fazer nada disso. Não vejo uma solução tão cedo. Ontem nós vimos ali na televisão que eu acho que o Congresso ia entrar agora pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes. Mas ou isso vai avançar, isso não vai avançar. Então nós está tendo uma mistura de poderes, de ideologias, está tendo todo um cenário, e assim está muito estranho isso a nível de Brasil hoje, porque eu tenho um Congresso, aí tem a Câmara dos Deputados Federal, tem o governo federal, tem o Supremo Tribunal, aí eu tenho o governo americano, aí eu tenho a família Bolsonaro, eu estou com muitos atores envolvidos nesse cenário e cada um criando um cenário de uma ponta para outra. Agora, até onde isso vai parar, até onde o Brasil vai aguentar toda essa polarização, toda essa discussão, todo esse imbróglio e toda essa insegurança. E aí, quando eu tenho insegurança no Brasil, quando eu tenho insegurança, o dinheiro começa a sair do país. Se eu sou empresário, eu quero investir no Brasil, mas eu começo a ter uma série de insegurança jurídica, insegurança política, insegurança econômica, é porque o Brasil é um país muito rico, tem uma dimensão muito grande, tem estrutura, tem condição, mas realmente toda essa discussão não é bom para o comércio, não é bom para o povo brasileiro, não é bom para a economia, não é bom para ninguém.
favorece um ou outro apenas, e não é isso que nós precisamos. Nós precisamos de estruturação, de política que realmente resolva o problema do Brasil, que sente na mesa para discutir, buscar soluções macras, soluções micro, soluções locais, que é o que o Brasil precisa hoje. Mas finalizando, acho que essa situação da anistia seria um dos passos. Não sei se é a única, mas seria acho que uma possível solução, sim. Mudando um pouco de assunto, Mato Grosso por muito tempo enfrentou problemas relacionados à extração ilegal de madeira, né? Tivemos aí operações policiais e tudo mais, principalmente na área ali da Amazônia Legal. Esse problema hoje ainda persiste? Não, hoje não. Hoje o setor florestal é um setor extremamente organizado. Nós temos um sistema de monitoramento hoje de ponta a ponta e tempo real, basicamente. Se você aprovar um manejo florestal numa área sua e você cortar uma árvore fora, uma árvore errada, o sistema detecta basicamente em tempo real. E hoje toda a madeira nossa, ela tem uma cadeia de ponta a ponta. Hoje eu consigo saber a localização, a hora e dia, quem é que cortou uma madeira no manejo florestal. Com o celular hoje. Eu tenho sistema com o celular de ponta a ponta hoje, eu consigo saber, olha, quantos metros de madeira, quantas árvores que foram colhidas no dia. Não vou dizer que ainda não posso ter alguma falha, mas dentro de um sistema, dentro do manejo florestal aprovado, dentro do sistema estadual nosso hoje, esse número é mínimo. Vocês podem verificar que quanto tempo que nós não vemos aí notícias de exploração ilegal, de ilegalidade dentro do nosso setor. Mas é um trabalho que vem sendo feito há muito tempo e há muitas mãos. É o CIPEM discutindo isso com a SEMA discutindo isso junto com o MP. Então, assim, foi uma série de atores que foram envolvidos dentro desse cenário para nós construir toda essa estabilidade dentro do setor florestal mato-grossense. Hoje nós somos referência, nós temos o melhor sistema de rastreabilidade de madeira do mundo. Não tem nenhum outro sistema parecido do que nós temos aqui no Mato Grosso. E é isso que dá credibilidade para o setor florestal. O senhor acha que ainda tem muito, como que eu posso dizer, preconceito, falta de informação acerca da indústria madeireira? Ainda tem um preconceito. E esse índice, eu digo que baixou bastante. Foi investido bastante para desmistificar, para... É muito associado com o desmatamento. Então, assim, antigamente o que acontecia? Parecia um desmatamento, ao invés de aparecer o desmatamento, parecia um caminhão de tora. Pode lembrar, toda vez que parecia uma notícia de um desmatamento legal, aparecia um caminhão de tora. E aí nós estamos mostrando que nós não temos nada a ver com o desmatamento ilegal. O nosso setor precisa da floresta em pé. E a nossa principal fonte de receita de matéria-prima é através do manejo florestal sustentável que é feito na área de reserva legal. Aqui no Mato Grosso é importante que as pessoas entendam o seguinte. Um imóvel rural hoje aqui, você só pode fazer uso alternativo do solo se você tem um imóvel de 1.000 hectares, com toda a documentação legal. Se você for abrir, você só pode desmatar 20%. 20% você pode criar boi, você pode plantar soja, você pode plantar cacau, você pode plantar banana, qualquer cultura em paralelo. Os outros 80%, que é a área de reserva legal, você tem que manter em pé. E a única atividade que nós podemos fazer nesses 80% é o plano de manejo florestal sustentável, mediante uma série de regras e técnicas que você utiliza para fazer uma exploração de baixo impacto, uma exploração sustentável. Falando em regras, recentemente o Congresso aprovou um projeto de lei com algumas mudanças na legislação. Sim, da licenciamento. Pois é. Porém, já tem aí muitas críticas, já tem, principalmente do setor ambiental, que apelidou o projeto de PL da devastação. Pedindo aí para o presidente Lula vetasse, enfim. Mas muita gente do setor produtivo elogiou, por exemplo, o governador Mauro Mendes falou que era um tapa na cara da burocracia, que até que enfim se aprovou. Como que... Eu vi que o senhor defendeu também a aprovação dessa nova legislação. Queria que o senhor explicasse para a gente um pouco por que é importante essa nova legislação. Essa legislação ela vai trazer uma clareza na construção do processo de licenciamento a nível de Brasil. Nós tínhamos aí mais de 127 mil normas e regras. Era um absurdo. Hoje, um empresário que ele quer fazer uma atividade dele, vou dar exemplo, um cadastro ambiental rural hoje, aqui no estado. Demora mais de ano e não é aprovado. Não é só aqui no estado, no Brasil inteiro.
Então, assim, tem uma série de regras. Exemplo, você vai construir uma rodovia, você tem que ter todo um processo de licenciamento específico. O produtor quer fazer um processo de irrigação, tem um licenciamento complexo. Você vai fazer um projeto de supressão de 20%, é um processo de licenciamento complexo. Então, assim, nós não somos contra o processo de licenciamento. Ele tem que ter, até para você ter umas regras, ter a organização, saber quem que é quem. Tem que ter tudo controle. Agora, o que eu não posso é, através desse excesso de burocracia, desse excesso de rigor, eu travar o desenvolvimento de um setor, de um estado, de uma cidade ou de um país. Então, esse projeto foi muito bem discutido, passou muito tempo discutindo, e logicamente que os ambientalistas vão ser 100% contra. Vão ser contra. Mas eu entendo que o setor produtivo ganhou muito com essa organização. Agora ele foi para o projeto do presidente Lula. Eu não sei se ele vai vetar parcial ou 100% ou não. Eu acredito que ele volta para o Congresso deve mantê-lo na íntegra. E agora resta saber se eles não vão pegar e mandar para o Supremo Tribunal para o Alexandre de Moraes derrubar. Mas eu entendo que é um avanço muito grande dentro do setor. Porque eu vou pegar um processo de licenciamento gigantesco, com inúmeras regras desnecessárias, e aí colocar ele com mais clareza, um modo mais simplificado, um modo mais dinâmico. Eu sempre gosto de citar o Cadastro Ambiental Rural. O Cadastro Ambiental Rural hoje, ele é um documento complexo de validade de caráter mundial. Olha o nome, Cadastro Ambiental Rural. De cadastro ele não tem nada. Ele é um rigoroso processo de licenciamento de imóvel rural a estadual e Brasil, que demora demasiadamente. São inúmeras análises, inúmeras pendências e, na verdade, quem devia ser responsável por apresentar as informações do seu imóvel rural sob pena de crime ambiental, civil, etc., é o proprietário rural e o engenheiro florestal que está fazendo o projeto. Então, assim, isso devia ser muito mais dinâmico. Se eu estou prestando informação para o órgão ambiental, estou dizendo que o meu imóvel tem 20% aberto, tem 80% de mata, tem X quantidade disso, estou criando atividade de pecuária, eu tenho que ser responsável por essa informação. Eu, um engenheiro, alguém. Mas o que eu não posso é ficar aguardando o órgão ambiental demorar mais de 12 meses ou até mais tempo para me dar um documento autorizativo para me desenvolver minha atividade. Isso tem que ser muito mais rápido, muito mais dinâmico. Tem que ser muito mais célere. O Brasil não vai avançar com esse emaranhado de legislação que trava o setor, todo o setor, na verdade, que precisa de qualquer tipo de licença. Então não tem nada de pele da devastação. Não tem procedimento. Tanto é que assim, olha os argumentos que eles apresentaram. A pele da devastação. Falou que vai ter um processo de licenciamento simplificado, um outro caso autodeclaratório. Mas são casos bem específicos. Se eu tenho um imóvel rural, eu estou dizendo que ele tem X% de área aberta, tem X% de área, e eu estou dizendo ali que eu estou desenvolvendo minha atividade de agricultura. O que vai impactar além do que eu já estou fazendo? Agora sim, eu preciso esperar o órgão ambiental numa fila gigantesca para ele poder avaliar o que eu disse e pedir documentação, pedir comprovante de endereço, pedir certidão, pedir certidão negativa, pedir uma série de coisas assim que vai engessando, pontos com coordenada, volta, vistoria, sabe? Demora 12, 13, 14, 15 meses para você obter um documento simples às vezes. Hoje uma dispensa de outorga, de água, demora 6 meses ou mais para você conseguir uma dispensa de outorga. Então, são situações que realmente a gente precisa mudar dentro do país, dentro do Brasil e dentro do Mato Grosso. Então, esse PL nós entendemos que ele vai ajudar em muito o Brasil e o setor florestal com certeza. Presidente, o CIPEM tem reclamado ultimamente, se queixado sobre a liberação de planos de manejo por parte do IBAMA, né, para determinadas espécies. O que está acontecendo? Excelente pergunta. O que está acontecendo hoje? O ano passado foi inserido 3 espécies de madeira na lista dos CITES, ou chama de CITES. Essa lista é uma lista internacional onde você coloca espécies que possivelmente podem estar ameaçadas de extinção, de flora e de fauna. No caso da flora, nós temos aí o ipê, o cumaru e o cedro rosa. O que essas regras trazem? Elas dizem, olha, para você realizar uma exploração florestal desse tipo de madeira, você tem que ter um pouco de regra um pouco mais exigente, que dá um pouco mais de segurança ambiental para a permanência dessas espécies. Pois bem, até aí tudo é muito tranquilo. Porém, quando eu venho com excesso de regra que trava,
Aí eu viabilizo, né? É o que nós acabamos de falar aqui agorinha, sobre instruções e regras novas que vai viabilizando. O ano passado, o IBAMA publicou a IN 28, novembro do ano passado. Naquele momento, o formato, do jeito que ela foi publicada, ela ficou impossível de ser cumprida. Não tinha condição de, no estado do Mato Grosso cumprir, do estado do Pará, nenhum segmento era impossível de cumprir, porque ela ficou totalmente inexequível. E aí nós começamos a criar um caminho através de muito diálogo, muita discussão, conversando com o IBAMA, com os representantes, conseguiu se revogar parte dela e ali, próximo de maio, nós publicamos a IN 5 de 2025. Aí olha, veja só, hoje nós temos a IN 28, uma parte dela com validade, outra parte IN 5, e quando eu for fazer uma análise do manejo florestal, eu tenho que juntar as duas. E aí isso tem que vir para o Estado, porque aqui no Mato Grosso quem faz o processo de licenciamento é a SEMA. Mas a SEMA tem que seguir as regras, parte das regras federais, porque é a competência da esfera federal deliberar sobre a questão das espécies CITES. E aí a gente publicamos aqui dentro do Estado a IN1. Olha só, então tem a IN 28 do IBAMA, a IN 5 do IBAMA e a IN 01 da SEMA. Eu tenho 3 IN para discutir normas e processos de 3 espécies de madeira. E aí você vai falar, mas por que aconteceu tudo isso e estamos sem manejo? Porque desse intervalo de novembro do ano passado até agora, nós não tínhamos regras que dizia como é que deveria ser feito o manejo florestal para a aprovação dessas espécies. Agora que começou a rodar. E aí nós já estamos no meio do ano. Já estamos praticamente no meio do ano. E o ciclo florestal nosso, ele é basicamente de colheita em 6 meses só. Porque quem é do Mato Grosso sabe, nós trabalhamos aí no período da seca. Ninguém faz exploração comercial no período da chuva. Então o nosso forte de colheita é junho, julho, agosto, setembro, outubro e um pouco de novembro. O ideal é que dezembro em diante eu já tenho meio que paralisado as minhas atividades de exploração. Inclusive em fevereiro e março é proibido explorar madeira aqui no estado do Mato Grosso. E até porque é bem difícil de você trabalhar. E aí, através dessa morosidade, esse excesso de regra, essa falta de clareza e essa mudança de jogo no meio do caminho, fez com que nós realmente ficássemos com os manejos que tinha essas espécies paralisados. E aí o produtor tinha 2 opções, ou ele eliminava essas espécies do projeto dele, ou ele teria que aguardar. E aí se eu digo para o meu associado, olha, tira essa madeira, eu estou dizendo, olha, deixa de produzir matéria-prima para o exportador, porque as principais madeiras de exportação é o ipê, o cumaru e o pouco cedro rosa. Então foi isso que aconteceu de uma forma muito resumida, que fez com que o setor realmente ficasse sem manejo florestal, com pouquíssima matéria-prima este ano. Presidente, já encaminhando para o final, queria fazer uma pergunta, voltando para o assunto da taxação, que eu anotei aqui Por favor. Esqueci de fazer. Se o senhor pudesse fazer um apelo para a classe política em Brasília sobre essa questão, o que o senhor falaria, o que o senhor pediria para eles? Olha, eu pediria que realmente eles analisassem essa situação do Brasil de um modo geral, sem ideologia política, sem situações apartidárias, realmente se reunisse todos eles e pensasse num Brasil melhor, num Brasil unido, num país unido, que buscasse uma solução para realmente colocar o Brasil no eixo da produtividade, colocar o Brasil no jogo de novo e colocar o Brasil para poder realmente desenvolver relação comercial novamente com os Estados Unidos. É que ele realmente pensasse junto na solução e não ficasse com a polarização de A e B, eu sou esquerda, eu sou direita, porque na verdade aqui no Brasil, quem está na base aqui somos nós, brasileiros, e aqui não tem a direita, não tem a esquerda. Aqui nós temos pessoas que precisam de política pública adequada, organizada, que gere emprego, que gere riqueza para o nosso país e para o nosso estado. Presidente, uma última pergunta. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a atuação, sobre o trabalho do CIPEM aqui em Mato Grosso, né? Explicasse melhor para quem não conhece a atuação de vocês. O CIPEM, ele é o Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do estado de Mato Grosso. Então, todo o setor florestal é acobertado pelo CIPEM. O CIPEM ele é formado por 8 sindicatos patronais. Então, nós temos bases em Alta Floresta região, nós temos base em Juara região, Juína região, Sinop região, Matupá região, Colniz, Aripuanã. Então, assim, toda Sorriso, então, todo o setor florestal tem uma estrutura. Porque o Mato Grosso tem dimensões gigantescas. E, às vezes, as demandas se alteram. Às vezes, a demanda do nosso setor na região da Sinop ela é diferente das demandas na região da Aripuanã.
A Aripuanã está com a demanda de falta de manejo florestal. Já a região da Sinop está com demanda de políticas adequadas para a biomassa. Então, o CIPEM faz esse trabalho de captar as demandas, buscar soluções, buscar desenvolver políticas públicas, criar diálogo com os órgãos estaduais e até mesmo federal para melhorar o setor produtivo cada vez mais, com sustentabilidade, com legalidade, com rastreabilidade. E aí nós temos toda uma diretoria organizada que pensa nisso. Né? Todo final de mês nós temos uma reunião aqui ordinária, né, que absorve, coleta as demandas das frentes e põe para trabalhar, para poder organizar. Seja ela de falta de manejo, seja de legislação, seja de entrave, seja de capacitação, seja de treinamento. Então, assim, todas as demandas que tem no setor florestal é o CIPEM que cuida. É o CIPEM que acoberta isso daí. Nós temos hoje próximo de 600 indústrias associadas no CIPEM. E o CIPEM, ele está associado a alguma entidade nacional ou... Sim, o CIPEM faz parte da Federação das Indústrias. O CIPEM ele faz parte da estrutura da Federação das Indústrias e nós temos 8 votos dentro da Federação das Indústrias. Nós temos uma forte atuação também, não somos a principal economia dentro da federação, mas a nível de representatividade nós somos muito fortes. Nós temos 8 votos dentro da Federação das Indústrias hoje. Presidente, muito obrigado pela entrevista. Volte sempre. Obrigado.